Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui para uma live especial. Sejam todos muito bem-vindos. O encontro hoje é um encontro muito especial. Para quem acompanha minha rede social sabe com quem nós vamos falar. O tema do nosso bate-papo de hoje é sobre finanças. Gentilmente, Gustavo Alves vem falar com a gente daqui a pouquinho sobre como lidar com finanças familiares. Qual a importância de envolver a família dentro da gestão financeira, quais as dicas, quais as reflexões, de que forma que a gente consegue conduzir para ter um equilíbrio. E nada melhor do que o Gustavo, daqui a pouquinho, para conversar com a gente a respeito. Se você chegou agora e entende que esse assunto sirva para mais pessoas, por favor, clica no aviãozinho aí, compartilha com os amigos, manda para sua lista, avise os amigos, manda para aquela pessoa que você sabe que não tem gestão financeira e sem querer chegou até ela, sabe? Faz de conta que mandou e apareceu lá para ela. E eu tenho certeza que de repente é um exercício, é uma reflexão que vem a partir do Gustavo que pode te ajudar. E vamos chegando, quem for chegando manda um oi para mim para que eu possa cumprimentar. Só um instantinho para as pessoas irem chegando, vão mandando um oi para mim. O assunto é finanças hoje. Gentilmente, Gustavo vai falar com a gente, uma pessoa que tem experiência na área, gosta do que faz, tem estratégias muito legais para você levar para a família, levar para o dia a dia e conseguir aprender a equilibrar esse equilíbrio entre finanças e família. Eu já vou fixar o tema para que as pessoas que chegarem aqui na nossa live possam saber o que a gente está falando nesse momento. E é sobre finanças. Se você gostou desse tema, já compartilha, por favor, manda para mais pessoas. Enquanto isso eu vou afixando e dentro de instantes eu já chamo o Gustavo para iniciar o bate-papo com a gente. Vai preparando aí um papelzinho, uma caneta ou um lápis. Separa também o chazinho ou a água, não tem problema. Se não jantou ainda, senta com o prato aí, com a comida, problema nenhum. O importante é você estar disposto, disposta para olhar um pouquinho para tudo aquilo que é importante, não só conquistar, mas conseguir equilibrar, entender para onde está indo tudo isso, todos essas ansiedades, às vezes são depositadas em forma de compras, em forma de desequilíbrio financeiro. Daqui a pouquinho o Gustavo com a gente. Enquanto isso eu vou afixando, já compartilha as lives, já compartilha para as pessoas. Aprenda a equilibrar. As finanças. Equilibrar as finanças com a sua família. Prontinho. Participação, Gustavo Alves. Título pronto. Aprenda a equilibrar as finanças com a sua família. Participação, Gustavo Alves. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo. Gustavo Alves é consultor financeiro, especialista em família e vem falar para a gente gentilmente sobre como que a gente consegue equilibrar a gestão financeira junto com a família. Quando a gente pensa em família, pensamos em marido, mulher, filhos, independente de qual o tamanho da sua família e como você entende por família, não tem problema nenhum. O importante é que você venha para esse bate-papo com a gente, para a gente começar esse exercício, essa reflexão. Já vou chamar aqui o Gustavo, eu vi que ele entrou aqui, já vou chamar ele para iniciar o nosso bate-papo. Ainda dá tempo de compartilhar. Compartilha para aquela pessoa que de repente você sabe que esse tema vai fazer sentido. Aquela pessoa que você, de repente, você triscou ali no botão, compartilhou sem querer, chegou para a pessoa certa, ela vai ficar aqui e ela vai conseguir fazer parte desse bate-papo. É um bate-papo muito especial dessa noite.
Sejam bem-vindos, vamos chegando aos poucos, convidem os amigos, bate-papo importantíssimo. Sabemos que o comportamento ele muda ao longo do isolamento, da quarentena. Já temos aí a imagem do nosso amigo Gustavo Alves. Boa noite a todos. Um prazer, Levi. Eu que agradeço, nós é que agradecemos. Eu estou falando em nome de mais pessoas que com certeza sente que esse é um momento para escutar reflexões nesse sentido e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de vir aqui, dividir esse momento com a gente, trazer conhecimento. Muito obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez o espaço aqui. Com certeza é o momento da gente falar e rever o financeiro familiar aí, né? Muito bom. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tranquilo? Sim, tranquilo. Muito bom. Gustavo, eu tenho um dado, e pessoal, vamos chegando, já compartilha a live, Gustavo aqui com a gente, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para aquelas pessoas, faz essa live chegar até mais lugares, mandem corações também, porque o Instagram entende que com coraçãozinho a gente está trazendo um tema relevante, faz sentido para as pessoas. Aproveita agora para compartilhar para pai, para tio, para primo, para sobrinho, para aquela pessoa que está desregulada financeiramente. Sabe quando você clica sem querer e já foi para essa pessoa? Faz isso. Faz de conta que foi sem querer, mas está tudo bem. Você vai entender que vai ajudar muito, muito essa pessoa. E vamos caminhar, Gustavo, tem bastante assunto. Eu peguei um dado, Gustavo, para nós abrirmos o nosso bate-papo, que é o seguinte. Percentual de famílias brasileiras com algum tipo de dívida subiu de 59,8% dado em dezembro de 2018 para 60,1% em janeiro de 2019. Apontou uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Nesse momento, nós sabemos que muitas empresas demitiram, deixaram de contratar, outras pessoas estão cortando, você como empresário também da área, sabe o quanto esse momento é um momento desafiador, mas sempre há o que fazer, não é mesmo, Gustavo? Mas antes de passar a palavra para você, eu, claro, peguei uma frase de um cara que eu admiro bastante para começar esse nosso bate-papo e também para você falar um pouquinho do que você pensa a respeito e fazer sua introdução, por que a finanças é importante no contexto da família. Tem um cara que chama Warren Buffett, você deve conhecer, né? E as pessoas que estão por aí também devem, pelo menos, ter ouvido falar. Ele tem uma frase que diz assim: quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem, mas não dinheiro o bastante para que não façam nada. Warren Buffett. Gustavo, o que você pensa desse cenário? Como que você percebe esse momento? Quem que é a família que está passando por esse momento? Como que está se comportando com as suas mentorias? O que você pode dizer para a gente abrir esse bate-papo? Fica à vontade. Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente. Bom, sou pai de 2 filhos lindos, que minha esposa Ramada me deu. Contador, empresário contábil, já há mais de uma década. E, recentemente, consultor financeiro. Sou apaixonado pelo mundo das finanças aí e decidi partilhar dessa paixão para ajudar as famílias das pessoas que a gente tem à nossa volta, né? Sim. Bom, como você disse, o número de famílias brasileiras que têm algum tipo de dívida realmente é grande. Eu até fiz uma atualização aqui. Para dezembro de 2019, janeiro de 2020, aumentou para 65%, certo? Então aumentou mais 5%. Eu acredito que agora, com essa crise, vai aumentar, né? Vai aumentar esse número de pessoas aí. Afinal, tem muita gente desempregada, muita gente em vias de perder o emprego aí, ou com redução salarial, como aconteceu com várias famílias, até de conhecidos nossos. E com certeza esse número vai aumentar, isso é muito preocupante, né? E a frase que você citou do Warren Buffett, ele acho que para quem gosta um pouco de finanças ou está estudando um pouco sobre o mundo financeiro, ações, bolsa de valores,
é mais conhecido como o Guru de Omaha, cidade onde ele mora. E tudo que ele faz, tudo que ele fala, o mundo inteiro das finanças segue, né? Para Ele escutar, né, Gustavo? é exatamente uma pessoa de quase 90 anos aí, que começou a ter investimento desde os 14 anos e tem Desde os 14. uma fortuna aí enorme, né? Todos esses E, anos aí. e tem uma história que parte da fortuna já está doada em vida, não é isso? Sim, sim. Ele Eu não sei deixou qual é a porcentagem. um número assim, não tenho específico, mas ele deixou um valor, já doou um valor e uma parte ele deixou prometido para quando ele passar dessa vida, porque ele diz o seguinte, que na cabeça dele ele consegue fazer o maior aproveitamento desse dinheiro no sentido de aumentar esse valor patrimonial, para que quando ele vier a morrer, tenha um valor maior ainda para passar para a humanidade. Se ele doasse hoje, esse dinheiro ia diminuir. Essa é a Bacana. visão de longo prazo, tá personificada nessa pessoa. Com certeza. E a gente já sabe que ele vai deixar dinheiro bastante para os filhos, mas não bastante para que não façam nada. Isso a gente Com já certeza, entendeu na com frase certeza, dele. Gustavo, com qual que é o certeza. perfil dessa família? Quem é a família na visão do Gustavo consultor e qual que é a importância dela trabalhar junto na questão do equilíbrio das finanças? O que você tem a dizer sobre isso? A família, ela é a pessoa que hoje, eu peguei alguns dados, né, da nossa economia aí. Se você Uhum. pegar aí, por exemplo, a média da nossa família brasileira aí, ganha abaixo do salário mínimo, né? Isso é muito preocupante. E tem um outro dado, que é entre o salário mínimo, né, R$ 1.000, e R$ 2.300 é a moda do brasileiro. Ou seja, a família hoje aqui, que eu vejo como uma família que tem condições de pensar no futuro e no investimento para o futuro, é essa família que está aí ganhando um pouco mais do que o salário mínimo. Mas, infelizmente, o nosso brasileiro ganha muito pouco, né? Essa é Uhum. a situação A hoje em dia. realidade, sim. Mas, Gustavo, diz uma coisa, eu conheço pessoas, e você com certeza conhece também, eu sei que você faz mentoria para muita gente. Aliás, depois entrem lá, conheçam o trabalho do Gustavo, ele vai ter oportunidade de falar daqui a pouquinho. Tem pessoas que ganham bastante, mas gastam muito. E eu sei de pessoas que ganham pouco, e aí pouco para um é diferente de pouco para outro, bastante para um é diferente de bastante para outro, e consegue guardar em equivalência, né? Muito mais em porcentagem do que aquele que ganha muito. Existe um descontrole, não tem uma regra, mas como a gente percebe isso no dia a dia, Gustavo? Como que você percebe a família no contexto? É mais fácil quando a gente envolve a família dentro de um pensamento, dentro de, olha, vamos sentar, refletir, conversar sobre as questões do dia a dia. Como que é isso, Gustavo? Conta pra gente. eu acredito que como essa realidade da família, da maioria dos brasileiros, um valor muito baixo, quando a pessoa tem um pouco mais de renda, um salário que já considera-se um pouco melhor, a pessoa acaba se Uhum. descuidando. Vem muito aqueles pensamentos limitantes, né? De que eu tenho condições, eu estou ganhando um pouco mais do que a média, vou aproveitar, não sei o dia de amanhã, né? Mas aí passa-se aí 30, 40 anos e o dia de amanhã chega e a pessoa não guardou nada a vida inteira, né? Então, a questão aqui é a família que pensa num futuro e numa segurança para a própria família, de uma forma que, a longo prazo, ela tenha um patrimônio, um capital para qualquer imprevisto que venha acontecer e até para ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Uhum. O perfil do brasileiro, até essas questões limitantes, que é uma questão cultural, né? É muito aquela questão assim, a família tem ali uma pessoa que ela é sempre dependente da outra. Então, quando o pai chega na aposentadoria, ele vai ter um rendimento muito menor do que ele teve durante a vida e ele vai acabar dependendo do filho. O filho depende por muitos anos desse pai até terminar uma faculdade, até começar a ganhar algum rendimento substancial, para que ele possa Sim. sair
do núcleo familiar ali, entendeu? Então Uhum. sempre tem esses pesos, essas crenças limitantes que vai segurando a família. Essa coisa de eu não sei até quando eu vou viver, vou aproveitar a vida agora, ou que o dinheiro não é coisa boa, o dinheiro é sujo, se a pessoa é rica, ela é podre de rico, tantas outras coisas que a gente ouviu e ouve aí no dia a dia nosso, né? Essa é a questão que limita a nossa família brasileira hoje em dia. E eu acho que isso, né, Gustavo, você com propriedade pode dizer, mas um pouco do que eu recebo, às vezes até em clientes, até em atendimentos de terapia, né, o quanto muitas vezes isso vem do nosso berço, né, da nossa família, a relação com o dinheiro, a relação com a prosperidade. Claro que a gente não vai entrar muito nessa linha, mas faz todo sentido, né? Por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, dinheiro não nasce em árvore, ou o dinheiro é sujo. Ninguém está dizendo que a causa e o efeito é mais ou menos nessa circunstância, mas para muitas pessoas é. Muitas Sim, pessoas talvez não se sintam dignas daquilo que estão buscando, ou quando conseguem ter uma ascensão, acha que não é para elas, ou que não é possível, enfim. E talvez isso, né, instale, estimule todo um comportamento reativo a um controle, a uma busca por uma tranquilidade financeira, ou a pessoa achar que é muito distante, né, aquilo que ela quer, ou chegar num número, né? Eu sei que você é um cara de finanças, tem o seu número, eu quero chegar nesse número em tanto tempo. E talvez as pessoas em geral, né, não sequer olhem para isso, né? Eu quero ou atingir esse nível, ou guardar tanto, independente dessa quantia ou desse montante, né? Essa da relação das pessoas e desse consumo todo. Existe algumas pistas, algumas dicas por onde começar a olhar esse orçamento, se tem uma porcentagem para começar a guardar, como olhar para isso nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, Gustavo? Como que seria isso? sim, sim. Bom, porcentagens, geralmente se fala muito da regra do 80-20, né? Então, o É. pessoal que está aí assistindo, tirar uma base de viver com 80% do que ganha e guardar, poupar, né, 20% desse rendimento, né? É claro que isso é Uhum. uma base, é uma noção, vai depender de família para família. Se a família tem dívida, esses 20% de uma poupança vai para primeiro quitar essa dívida, né? Pode ser até menos no início, 10%, mas eu geralmente costumo falar para os meus mentorados buscar os 30% de poupança mensal. É um Tá. percentual um pouco mais agressivo, né? Uhum. Mas se você quer um ganho mais rápido, eu acho que você tem que se esforçar um pouco mais, né? É lógico que Tá. isso você vai fazer sem limitar a vida do dia a dia dessa família, né? Então, sem ter pequenos prazeres, sem poder viajar e tudo mais. Eu costumo Uhum. comparar muito com uma dieta. Se a pessoa faz É, uma dieta muito restritiva, ou começa uma academia muito forte, na primeira semana ela vai desanimar, né? perfeito. Então, vai devagar, metas pequenas, pensamento de longo prazo, mas o importante é ter essas metas definidas, esse método definido, né? Eu falo um pouco disso no e-book, que eu vou compartilhar com o pessoal aqui da live. Ter método, ter meta e saber onde quer chegar, né? É isso que é o caminho. Recapitulando então, dentro de 100%, que seria o orçamento, vamos colocar R$ 1.000, certo? A Sim, pessoa pega 80% ou 70%, isso ela compõe para suprir o mês dela, e essa outra quantia, aí você vai sugerir aí dentro da sua técnica o que fazer com isso, não é mesmo? exatamente, exatamente. Entende? Então, sei Fazer lá, no um... universo de R$ 1.000, 700 ela teria que suprir as condições, ou 800, e 300 ou 200 ter ali para ter uma quantia, para ter um fundo, uma reserva, ou investir. Eu acho que é um pouco disso esse pensamento, né, Gustavo? exatamente é essa a ideia, né? E é importante, assim, talvez a dificuldade que a maioria das pessoas tem é imaginar um futuro, uma visão de longo prazo, né? Então, às vezes você Sim. pergunta, por exemplo, uma pessoa, qual que é o seu propósito, qual que é a sua visão de longo prazo, onde você quer chegar, e a pessoa tem dificuldade de enxergar isso.
Então, às vezes a gente falando assim, como você deu o exemplo de R$ 1.000, um universo de R$ 1.000, né? Talvez pelos meus cálculos, pelo que eu venho observando no mercado, R$ 1.000 seria um universo que é o próximo do salário mínimo, talvez bem dificultoso, mas uma pessoa que ganha aí aproximadamente R$ 1.500, se ela tirar 10% do ganho dela mensal, e aplicar isso por 40 anos aí, ou seja, dos 20 aos 60, que é um cenário muito até, vamos dizer assim, monótono. A pessoa vai ganhar sempre esses R$ 1.500, é difícil, ela provavelmente vai evoluir durante esse tempo, né? Ela consegue chegar aí com um rendimento de 1% ao mês a 3 milhões de patrimônio acumulado no fim da Em vida, lá quanto nos tempo? 60 anos, em Aos 40 60. anos, aos 60, ou Repete para a seja, gente essa conta, Gustavo, por favor. Repete para a gente seria essa conta. Seria mais ou menos assim, se a pessoa, a partir de uma pessoa que ganhe próximo dos R$ 1.500 de salário, se ela pegar 10% apenas, R$ 150, e aplicar durante 40 anos, a uma taxa de 1% ao mês, que é uma taxa interessante, ela vai conseguir um patrimônio acumulado ao final daí quando tiver nos 60 anos, ou seja, em vias de aposentar, 60, 65 anos, né, para os homens, hoje, ela vai ter aí aproximadamente R$ 3.200.000, o que dá uma renda mensal, se ela souber alocar de uma forma correta esse patrimônio, R$ 16.000 por mês, entendeu? Então, assim, perto de uma aposentadoria, que o teto da aposentadoria hoje é R$ 6.000, difícil a gente ver isso. Em média, a pessoa que aposentou por idade recebe R$ 1.500, e a pessoa que aposentou por contribuição recebe R$ 3.000, dados do IBGE é isso. R$ 16.000 não é um rendimento de uma pessoa rica, mas com certeza é uma classe média alta e é um rendimento de uma qualidade muito boa. Além de Puxa, que que você bacana. vai ter um valor ali líquido Uhum, para uma necessidade, uhum, né? Que é a questão da uhum. segurança familiar, né? Então a pessoa às vezes esquece isso um pouco de lado, né? Sim. Gustavo, é interessante colocar esses números e mostrar. Eu tenho certeza que tem pessoas pensando agora nesse momento assim, ah, legal, pô, essa conta eu entendi, faz todo sentido, mas não sobra. E aí, eu queria que você desse algumas dicas, mas eu pensei aqui em duas situações, que é o seguinte. Sabe quando você vai no supermercado e você está com fome? E aí você enche o carrinho de coisas que talvez você não precisava? Ou então quando você costuma se alimentar para ir no supermercado, e aí você consome muito menos, e aí você fala, caramba, é a mesma pessoa, mas com estímulos, com vontades diferentes, né? Eu lembro também da minha avó, quando ia para o supermercado, ela ia com uma cadernetinha, onde ela ia marcando e ticando assim, ó, pum, 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 pum. E hoje isso não é comum, pelo menos eu não vejo isso com tanta frequência, né? E aí a gente acaba se sabotando, né? Ah, mais um aqui, olha uma promoção ali, e aí apareceu um preço em vermelho, já tem o estímulo que o vermelho pode ser legal. Essa compra por impulso, Gustavo, ela é prejudicial e acho que talvez aí que começa alguns cortes para chegar no que é importante ou chegar no necessário. Como que você entende isso? A Marina está É, perguntando aqui qual investimento hoje você indica que rende 1%. Segura aí, Marina, que o Gustavo tem algumas estratégias que são bem legais, ele vai dizer daqui a pouquinho. Mas fala um pouco para mim desses impulsos que eu sei que você trata dentro dos seus mentorados e tudo isso. O que você percebe? antes do investimento, eu até costumo falar para o pessoal da mentoria o seguinte: é mais difícil fazer sobrar do que investir. Tá? Uhum. Até respondendo um pouco a pergunta da Marina, eu não sou especialista em investir, mas se você investir dentro de uma corretora de valores, no Ibovespa, que é o índice que gerencia a nossa Bolsa de Valores do Brasil, e no Tá. S&P 500, que é o índice que gerencia o dólar, né, gerencia a Bolsa dos Estados Unidos, ou seja, você vai estar se expondo em dólar, você com Uhum. certeza vai ter um rendimento de 1% nesses anos todos. E olha que interessante, você já vai estar exposto ao dólar, ou seja, agora na crise a gente viu o dólar disparando. Então você já tem até Sim. uma carteira protegida, isso tudo com menos de R$ 500.
tá? Mas Uhum. assim, então é simples, de uma certa forma é simples. O mais difícil é você fazer sobrar, tá? Então, o que acontece? O que eu costumo falar para os meus mentorados? Lembre-se que quando você está pensando em comprar qualquer coisa, seja lá no exemplo que o Levi deu aí, a pessoa está indo a uma loja, seja um mercado, qualquer outra coisa, ou mesmo online, hoje a gente está vivendo muita questão Sim. online, né? Do Uhum. lado de lá, mesmo que presencial, fisicamente ou virtual, tem um profissional vendendo. Entendeu? Ele é profissional em fazer as vendas, seja a pessoa que fez o cartaz, que usou aquela cor específica, aquele tipo de letra, a propaganda que você vê na televisão, tem um profissional. A Então, música, a escassez, compre exatamente. agora, só até hoje. Os Quem nunca comprou, né, gatilhos, Gustavo, algo e chegou em casa e falou assim, caramba, para que que eu vou usar isso? Né? Mas já foi, exatamente. já foi. Gatilhos que a gente usa e tudo mais. Uhum. Então, o Uhum. que eu costumo falar para os meus mentorados? Tente ser profissional do outro lado também. Então, comece a estudar um pouco sobre vendas. Você vai aprender em duas áreas da sua vida. Todo mundo precisa ser Legal. vendedor de uma forma, um dia Uhum. ou outro, todo mundo vai precisar vender, certo? Nem que seja uma ideia de um futuro melhor para sua família, mas você vai precisar vender um dia ou outro de Uhum. alguma forma. E ao mesmo tempo você vai aprender as técnicas que eles usam. Isso está aí no YouTube, está em tantos lugares, fácil acesso, tá? Sim. Então, lembrar disso. E aí vem as técnicas, né? Então, por exemplo, a questão da compra, realmente, hoje em dia, a gente acostuma a ir no mercado com algumas vezes alguma lista, eu mesmo faço lista, mas geralmente essa lista não é uma lista perfeita e completa, e no meio você acaba indo pelo impulso, né? Sim. Isso tem que fazer reflexão disso. Então, o que, por exemplo, eu uso, uma dica aí gratuita para o pessoal, até o pessoal dos mentorados sabem, isso aí é a história do cartão vermelho. Então, eu tenho dois Uhum. cartões. Um cartão que Olha ele que legal é, essa história, gente. Presta atenção, que é uma dica super bacana que o Gustavo vai dar agora. Presta atenção. é Aliás, Gustavo, segura aí um pouquinho. Se você chegou agora no nosso bate-papo, eu estou falando com o Gustavo Alves. Ele está ajudando a gente a refletir sobre como equilibrar as finanças com a sua família. Não só equilibrar, poupar e preparar a sua aposentadoria sem depender do que, Gustavo? Do INSS. Não é isso? SS. Sem depender do INSS e se prevenindo para imprevistos, né? Sempre tem uma coisa que a gente fala que o que dá para ser previsto é que imprevistos acontecem, né? Então a gente não sabe Uhum. o que ou quando, mas acontece. Então, vai ter uma próxima crise? Se você viver mais uns 20, 30 anos para ver, com certeza a gente vai ver outra crise. Né? Se você pegar aí nos últimos 100 anos, a cada, em média, 20 anos, tem algum tipo de crise mundial. Então, assim, daqui Sim. 20, 30 anos vamos ter outra crise. Então, sem depender do INSS, se preparando para esse tipo de momento como é que a gente está vivendo. Né? Então, Legal. voltando lá no cartão, uma dica que eu dou sempre para o pessoal aproveitem a dica aí para usar tenha dois cartões. Hoje em dia a gente tem várias empresas fazendo cartões gratuitos na questão da anuidade, lógico que acaba sendo benefícios menores, mas que você tenha anuidade grátis ali. Então eu tenho um cartão mais parrudo, com mais benefícios, com mais limite, que eu pago as minhas contas essenciais do mês a mês, plano de saúde e tudo mais. E para essas compras mais impulso, é um outro cartão que ele é vermelho, porque é do banco, um banquinho vermelho aí, certo? Um amigo meu trabalha lá. Ele é vermelho, tá certo? E aí a gente brinca até na família ali, entre eu e minha esposa. O que você vai comprar? Vou comprar tal coisa. Então toca o cartão vermelho para você. Entendeu? Então vai comprar, não vai deixar de comprar. Não é nem para Mas vai mexer no pensar. psicológico da esposa, né? Olha, Ela eu faz vou isso no comigo também. salão, vou fazer o cabelo, vai ter a unha, vai ter sobrancelha, então toma o cartão vermelho para você. Mas eu fui ser mais controlado e aprender a gerenciar melhor o financeiro com ela. Ela é mais controlada e Olha que guarda mais bacana. dinheiro do que eu. E ela faz bastante isso comigo também. Faz bastante isso Aham. comigo também. Então é um gatilho, é uma forma de Tá. gerenciar Sim. isso. A mesma questão Uhum. da lista, né? Lista de mercado, uma técnica que eu estou tentando aprimorar é ir para o mercado com a lista e o que não tiver na lista você não compra. Tá? Mas pô, eu sei que está faltando em casa.
Se você não comprar uma vez, for para lá de novo, não comprar de novo, na terceira vez você vai falar, vou ter que anotar direito, fazer essa lista bem feita, porque eu não vou ficar indo para o mercado e voltando sem É, produto que está precisando, entendeu? exatamente. Então são gatilhos Exatamente. mentais. Sempre que você entrar Aham. numa loja, né, o vendedor vai falar, vem aqui, meu amigo, meu querido, tá te chamando para dentro. Ele é um profissional, lembre disso. Sim, com certeza. Gustavo, tinha uma pergunta aqui, eu acho que passou os comentários, vamos ver se a gente consegue já responder, mas também a gente tem que ficar atento com o tempo, que tem bastante coisa bacana aqui. Pessoal, se está gostando, manda corações, compartilha com mais pessoas. O Murilo Comentaram aí, perguntando ó, que não aquele é para usar o cartão vermelho, é para usar o cartão laranja. Já sei quem que... Não laranjinha. pode usar Santander, é para usar Itaú. Opa! Estabilidade versus iniciativa, Gustavo. Ó, no momento em que vivemos, ainda é viável deixarmos a nossa zona de conforto e arriscarmos o novo? É o Murilo, underline Poner, perguntando. Murilão, com certeza. Eu acho que mais do que nunca. Uhum, A crise, eu acho que tem muita gente chamando crise, vendo oportunidades passar e chamando de crise, né? uhum. E eu acho que agora é a hora de abraçar essa oportunidade, deixar ela entrar na casa e ir para frente. Eu acho que mais do que nunca esse é o momento. Sim. E até nos Principalmente para os prepararmos, porque, investimentos. sim, com Principalmente para os certeza. investimentos. Gustavo, como montar um orçamento? Tem pessoas que, vou colocar no papel, vou colocar o cafezinho que eu tomo. Tem outras pessoas que montam planilhas e abas e faz isso, faz aquilo. Às vezes guardo na cabeça e não anoto. Como que a sua experiência, a relação com os mentorados aí ajuda a montar um orçamento e seja um orçamento efetivo para você entender que muitas vezes está no detalhe, né? Está no detalhe. Ali para você poupar, para conseguir reinvestir, enfim, nos ajuda com isso, por favor. Tá, vamos lá. Bom, você falou ali, o orçamento ele tem que ser efetivo, tá? Ele tem que ser efetivo. Então, o que acontece? O que é muito comum a gente ver? A pessoa volta na questão da comparação com a dieta. A pessoa querer fazer aquele orçamento que ela vai anotar, como você falou, até o cafezinho, tá? E não vai fazer na prática, porque ela vai fazer um mês, no mês seguinte, isso vai se tornar um fardo. Eu já passei por isso. Então eu tentei Uhum. fazer aquele orçamento que a gente anotava tudo, todo dia, você vai para um restaurante, você volta ali com a notinha para guardar, para anotar. Mas perceba, volta com a notinha para guardar. Você já gastou, Já entendeu? foi. Então a Perfeito. questão é, prepare-se para não gastar, entendeu? Uhum. Então o orçamento você faz o quê? Né, o que eu aconselho para os meus mentorados. Pegue aí, talvez no começo, 2, 3 meses seguidos para você ter uma base, mas pegue o seu extrato lá do banco, as suas contas, separe no mínimo em essencial e não essencial, tá certo? Eu acho que Uhum. esse é o mínimo que você tem que separar. E veja de tudo que tem lá, quanto que você está gastando em cada lugar. O mais importante é saber para onde o dinheiro está indo, que muitas vezes, como você falou, a pessoa compra por impulso, ela nem vê o dinheiro indo embora. Então é mais Sim. importante ver para onde o dinheiro está indo, você entendeu? Uhum. E antecipar isso. E ser efetivo. Então, eu até costumo falar, pessoal, eu dou um modelo do como eu faço, eu dou uma outra sugestão de fazer, mas faça a sua, seja no papel, na planilha, como for. Papelzinho de Mas, pão, mas como o, for. o importante é entender o seguinte, que aquilo é como um balanço contábil. Aquilo vai chegar quando já passou o mês. Por mais que você seja uma pessoa que marque tudo, e eu conheço famílias que marcam tudo, mas já passou o mês. Já passou o mês. Então, se você gastou, você já gastou, se sobrou, sobrou. Né? Então, o mais importante é ver para onde está indo o dinheiro e preparar gatilhos Uhum. mentais, aí vai estar mais Uhum. aí na sua área, preparar gatilhos mentais Uhum. para você não gastar, certo? Uhum. Esse é o principal que o pessoal tem que colocar em mente aí. Então é aquele gasto por Uhum. impulso, como a gente falou, que tem do outro lado um profissional, você tem que preparar gatilhos para não gastar. Eu sempre Ô, falo, Gustavo, pode falar, desculpa, cortei você. Para eu sempre chegar falo, naquela,
naquela estratégia que você disse dos 70-30 ou dos 80-20. É esse primeiro movimento. Isso. Eu pego o extrato, eu vou entender o que é essencial do que não é essencial, eu vou listar, entender de que forma que eu consigo equilibrar isso para chegar nos 80-20 ou 70-30. Porque para quem entrou agora, a ideia é, com 80% do seu salário, 70% do seu salário, conseguir pagar as contas, pagar tudo como você funciona no mês, e esses outros 20% ou 30%, como o Gustavo disse, e depois ele vai dizer como, né? Mas ele já soltou aí, como manejar esse 1% em investimento ou fundos, mas só de você, talvez. Tem gente que nem abre extrato, Gustavo. Tem gente que Com nem olha para a certeza. conta. Tem gente que o banco fica comendo lá a todo momento. Deve ter gente no banco aqui. E aí acha que o banco está roubando e às vezes não lê o contrato, não entendeu o que tem por trás, né? Eu acho que só se a pessoa parar para entender já é um grande avanço. É um primeiro passo. Depois, né, vou olhar o que é essencial do que não é essencial, vou listar. E às vezes isso dói, né, Gustavo? E aí você começa a olhar para um tanto de coisas, uma da área, você sabe disso, de puxa, olha o tanto de coisa que não precisava disso, não precisava. Olha aqui o essencial que às vezes eu poderia ter negociado melhor. Ok, olhei. Depois que eu olhei essas partes, aí eu vou começar a perceber o que eu corto, né, para conseguir pegar essa proporção de 70-30, 80-20, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, nós temos aí já três divisões, vamos dizer assim. Então, tem os 80-20, onde 20% você vai tentar separar para poupar, investir. Tá. E dentro dos 80, você vai separar o que é essencial e o que não é essencial, né? Então, você Então está... tem essa. Entendi. Então, inicialmente, muito provavelmente a pessoa não vai estar poupando ainda, então ela vai ter Uhum, 80, os 80% dela vai ser o 100%, que ela vai ter que separar uhum. apenas em essencial e não essencial. Quando ela Tá. começar a analisar, geralmente é muito fácil ali observar pontos do dia a dia nosso que a gente não percebe o dinheiro indo embora. Então, são produtos que você não usa, um exemplo, sei lá, aí vai. Por isso que eu falo essencial e não essencial. Quando eu vou falar para o meu mentorado, eu falo assim: isso é muito pessoal. O que é essencial para mim pode não ser para você, e vice-versa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que pode ser essencial para uma pessoa, para outra não. Então, por exemplo, Netflix, tem muita gente que tem Netflix, paga, ou outros tipos de serviço e não usa. Né? Internet, não está Netflix nada usando. pessoal, viu? De repente tem alguém do Netflix nada pessoal aqui, ó, para Nada você, pessoal, tá uso bom? muito. Nada pessoal. Meus filhos adoram. Aliás, patrocina a gente, viu? Se estiver olhando aí, já foi Por uma favor, propaganda de graça para vocês. por favor. Internet agora deixou, para mim, por exemplo, deixou de ser um custo não essencial e se tornou essencial. Eu estou trabalhando na minha casa. Sim, E assim vai. Então tem perfeito. que fazer essa análise. Mas o principal aí Uhum. custos que você está tendo. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo, que a hora que fizer esse exercício, vai ver ali no extrato juros que está pagando porque um dia ou dois do mês ficou no vermelho, só somando ali os juros, uma taxa ou outra de banco, um cartão ou outro que não tem necessidade, não está usando, entendeu? Não tem problema ter cartão. Tenha 3, 4 cartão, desde que você saiba usar gerencialmente isso. Então eu tenho Perfeito. mais um cartão do que os dois que eu falei, eu tenho 3 cartões, mas em dois eu não pago Uhum. taxa porque eu gerencio eles para que eu não pague taxa. E ainda acumulo milhas e pontos para depois poder viajar e outras coisas. Então, é saber gerenciar todos esses gastos. Só nesse tipo de gerenciamento você já consegue economizar muita coisa. Né? Um Poxa, exemplo que que eu sempre bacana. dou para o pessoal Ah, aí é seguro ou outras assinaturas que a gente acaba renovando sem verificar. Né? uhum. Então, assim, mais uma vez, não estamos querendo influenciar ou falar nada mal de nenhuma pessoa de seguradora, nada disso, muito pelo contrário, tenho muita amizade e até fiz curso de seguro, já trabalhei um pouco com isso. Mas, geralmente, o pessoal vai e simplesmente renova, né? Ou renova uma assinatura de televisão ou qualquer outra coisa, simplesmente renova. Pesquise, estude, veja como está o momento hoje. Às vezes mudou, os preços mudaram, tem um pacote melhor, por exemplo, uma televisão por assinatura, e a pessoa continua lá pagando aquele valor mais alto, sem nem saber o valor que está pagando. Então, é a hora Sabe que que às você vezes, senta e analisa isso, você consegue achar facilmente esses 150, 200, 300 reais aí em algumas coisinhas que a gente faz no dia a Gustavo, dia. veio uma reflexão que é o seguinte, né? Às vezes a gente
não para perceber o valor, que é diferente, né, do preço, ou então do nosso valor. Quando a pessoa pega lá o que ela ganha, o montante que ela tem no mês, ali, ou a pessoa tem um fixo, ou tem um variável, dependendo do tipo de situação, e ela divide pela hora dela, ela entende quanto que ela recebe por hora, pelo esforço dela, e quando ela olha para tudo isso que vai indo embora, à torta direito, talvez isso cause uma dor. Mas eu acho que é uma dor importante para entender que, poxa, seu dinheiro custou. Você teve um esforço, você teve uma dedicação, você suou. Né? Será que vale a pena mesmo ele continuar indo por impulso? Você adquirindo coisas que talvez nunca vai utilizar? Com Então, acho que esse certeza. é um ponto importante também para refletir, né? E quando você começa a olhar nessa direção, pode doer, pode ser desconfortante. Grande parte do que vem por impulso é para suprir uma falta, tem a ver com ansiedade, tem a ver com todos esses estímulos que a gente sabe que tem, como neuromarketing, a música que combina, é a cor que estimula, é tudo isso. E quando você coloca ali na ponta do lápis, cara, eu ganho isso por hora, e em menos de 10 minutos eu vou colocar aí 3 horas minha em algo que eu não vou utilizar. A Né? conta não Então acho que é fecha. um pouco. Não fecha, né? A conta não fecha. A conta não Gustavo, fecha. então, vamos recapitular? Então tem Vamos a lá. estratégia do 80-20, pega o extrato, dentro dos 80, o que é aquilo que é necessário, o que é supérfluo, dentro do que é supérfluo para a pessoa, e os outros 20%, ou 10%, ou 70% que sobrar, não sei quanto que vai sobrar, aí a pessoa tem que pensar em guardar, em colocar num Exatamente. lugar onde não vai mexer, né? Onde não vai olhar, aquele lugar não existe, é isso? Como que é isso? É. Aí vem uma outra estratégia que vai ajudar a pessoa É, a até conseguir economizar mais, né? vamos Então, lá. só para fazer na reflexão que você falou, vou trazer uma outra frase aqui do Warren Buffett, o pessoal guardar aí. Então, ele tem duas regras básicas que todo mundo deveria ter na hora de gastar o seu dinheiro. Então, a primeira é nunca perca dinheiro, e a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. Tá? Então, pensa nisso, porque é o que você falou, custa muito o nosso dinheiro. Tá? Então, vamos lá, seguindo para a questão da família e no planejamento, onde vai trazer uma segurança familiar Uhum. e uma liberdade no futuro. Então, a pessoa pegou esses 20% ali, ou o valor que ela conseguiu acumular Legal, durante o mês, ela vai pôr perfeito. em um investimento mais comum a ser usado, né, e de fácil acesso, até bem gratuito. Hoje em dia existem várias corretoras gratuitas para fazer isso. É o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Ela vai levar Uhum. esse dinheiro, aplicar lá, tá? Existe uma conta que ela tem que fazer para quanto que ela tem que acumular, tá certo? Mas se a família brasileira tiver, ou a maioria das famílias brasileiras tiver esse valor guardado, então um valor que supra, que a gente chama de reserva de emergência, né? Valor que supra essa família por alguns meses, o que vai acontecer? No mínimo isso, fora um investimento para pensar em ganho, no mínimo isso, o que vai acontecer? Vai chegar o IPVA, ela vai ter um dinheiro guardado lá que ela vai poder pagar o IPVA à vista e E tem depois um desconto. repor. Então é inteligência na hora de gastar o dinheiro. Vai chegar o seguro do carro, ela vai pagar à vista ao invés de parcelar. Qualquer Uhum. outro, passou um tempo, ela já acumulou um valor maior, ela quer trocar o veículo, ou quer fazer algum investimento, ou qualquer outro imprevisto que aconteça. Ao invés de ela ter que pegar dinheiro emprestado, né, para lembrar, o custo do dinheiro no tempo chama-se juros. Então, ao invés de ela pegar o dinheiro emprestado e pagar juros, ela está deixando o dinheiro guardado, emprestando para o nosso governo e ganhando juros. Por mais que seja um valor bem pequeno, ali você vai no Tesouro Selic praticamente só mitigar a inflação, mas pelo menos você está ganhando alguma coisa em cima, deixando de gastar, né? E Perfeito. assim você tem ali uma segurança para um imprevisto que possa acontecer na família, uma doença, qualquer outra coisa, ou mesmo a perca de um Uhum. emprego, qualquer outra coisa. Uhum. Imagina, como eu falei, imagina se nesse momento, todo o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos vendo,
se você tivesse, tenho certeza que tem pessoas aqui que tá passando por dificuldade, perdeu o emprego, ou teve uma redução salarial, ou qualquer outra coisa nesse momento. Sim, Se você muito fácil. tivesse aproximadamente aí 1 ano do seu dinheiro guardado, entendeu? 1 ano do seu salário mensal aí guardado, tenho certeza que você estaria muito mais tranquilo, né? Uhum. Talvez ainda estaria preocupado, principalmente com a questão de saúde e de futuro a longo prazo, mas você estaria muito mais tranquilo. Esse é o princípio dos investimentos, sim. Gustavo, só para recapitular então, né? Então vamos lá. Tirou o extrato, 80-20 ou 70-30, pega a parte maior, entende o que é necessário, o que é supérfluo, né? Acerta lá. Da outra parcela, vai pegar um montante total ou uma parte disso e colocar como reserva de emergência. E a outra parte, investimento de longo prazo? Como que é? Ou toda essa Isso, parte para pôr o fundo de emergência? isso. Inicialmente, a gente costuma falar para colocar todo o patrimônio em reserva de emergência, né? Uhum. Todos 20 ou 30? Os 20 ou 30, até você completar essa reserva. Ah, Então tem um e aí tem uma cálculo, tem um meta. teto, Tá, tem um cálculo, tem uma tá. meta. Então aí não tem segredo, é em torno de alguma coisa de 1 ano dos seus rendimentos, 6 meses a um pouco mais, depende do emprego da pessoa, né? Se a pessoa está numa situação mais Legal. estável, isso é gerenciamento de risco. Então, se a pessoa está Tá. num emprego mais estável, menos estável, com alguma garantia ou menos garantia, ela vai modificar isso e calcular isso. Tá? Mas aí, em geral, 1 ano do rendimento da família brasileira aí guardado, tenho certeza que Uhum. vai ajudar. Uhum. Então, o que eu costumo falar é, pega esse valor e vai guardar primeiro. Então, primeiro você Você vai guardou. montar a sua Fundo de reserva de emergência. emergência. Legal. Durante a montagem do fundo, então, por exemplo, já tenho 6 meses do meu rendimento. Então, Tá. gerenciamento de risco. No próximo mês, em vez de você pôr os 30%, os 20%, pega desse valor, metade, coloca em reserva de emergência, outra metade você já pode começar a aplicar. Gerenciamento de risco. Isso vai depender da sua situação. Se você Tá. tem, como agora a gente está passando por um momento de alto risco para todos, eu aconselharia que guarde